Eu convido os irmãos para abrir sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 14. Livro de Josué, capítulo 14, por gentileza. Nós vamos ler do versículo 6 ao 15, para nossa meditação nesta noite, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Eu garanto para você que o Senhor hoje, nesta noite, tem uma palavra de ânimo para a sua vida, de renovação, de restauração, de posicionamento na presença do nosso Deus. Amém? Todos encontraram? Ou misericórdia, tem alguém ainda perdido? Posso ler? Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: chegaram Josué da Hebrom a Calebe. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o homem de Deus em Cádiz Barneia a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra em que puseres o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte, ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou, a qual era a minha força naquele dia, tal agora para o combate, tanto para sair a ele e como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era de Quiritate Arba. Este Arba foi o maior homem contra os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amém? Aleluia. Este é o texto que o Senhor nos deu para uma meditação nesta noite. Um texto, irmãos, que o Senhor, Ele trabalha a nossa fé, o nosso posicionamento, a nossa perseverança. Amém? E eu tenho como título essa noite da nossa palavra: uma vida posicionada na palavra de Deus e em suas promessas. Uma vida posicionada na palavra de Deus e em suas promessas. Como introdução, eu quero dizer aos irmãos: a atitude que tomamos diante das dificuldades revela a essência do nosso espírito. E eu faço duas perguntas aos irmãos:
Será que temos um espírito diferente que aponta para uma vida cheia de perseverança, fé, ânimo, disposição em fazer a vontade, em fazer valer a vontade do Senhor nosso Deus em nossas vidas? Ou somos desencorajados facilmente pelos obstáculos, nos esquecendo dos feitos do Senhor e de suas promessas, porque foi o Senhor que prometeu para nós e Ele cumpre? Fica essa pergunta para os irmãos meditar durante a mensagem. Será que temos agido com fé, perseverança, ânimo, para fazer valer a vontade de Deus na nossa vida, não abrir mão dela em busca das suas promessas? Ou nós temos sido desanimados pelos nossos problemas, pelas dificuldades da nossa vida? Tem nos parado? Aqui nós lembramos da peregrinação do povo no deserto. O Senhor tirou o povo do Egito e esse povo peregrinou pelo deserto. Era apenas uma viagem de 30 dias que se transformou numa viagem de 40 anos por causa da murmuração do coração daquele povo. A terra era perto, mas o povo começou a murmurar e começou a girar, a girar, a girar. E isso, ao invés de durar 30 dias, durou 40 anos. Então, irmãos, a murmuração muitas vezes nos faz demorar a chegar, a tomar posse das promessas que o Senhor nos deu. E o povo esqueceu. Às vezes, irmãos, nós temos memória curta do que o Senhor fez na nossa vida. Como o povo de Israel teve memória curta. Por quê, irmãos? Vamos relembrar rapidamente. Enquanto o povo estava no deserto, a primeira coisa mais preciosa que podemos observar é que eles tiveram com eles o tempo todo a presença do Senhor. O Senhor não se apartou deles, dia e noite, noite e dia, da maneira que eles precisavam. Quando era calor, o Senhor estava ali da maneira que precisava. Quando era noite, estava ali iluminando. Então o povo, eles tiveram tudo do Senhor, detalhe por detalhe. O Senhor mandou cordões do céu. O Senhor mandou maná do céu. Saiu água da rocha para saciar a sede daquele povo. O povo atravessou o mar vermelho a pés seco. Porém, irmãos, o povo esqueceu disso tudo. E começou a desanimar. Começou a reclamar, a murmurar. E lá em Êxodo capítulo 6, o Senhor diz a Moisés que ele estava prometendo Canaã ao povo de Israel. Quando chegamos em Números capítulo 14, 13 e 14. 13, Moisés envia 12 espias à terra prometida. Vai lá, olha a terra, vê se é boa, vê como é que é. Era uma estratégia que o Senhor estava dando a Moisés e àquele povo. Porque certamente o Senhor ia orientar como eles iam tomar aquela terra. E assim eles foram. Irmãos, eram 12. Somente 2 teve uma visão otimista, uma visão de ânimo. 10 tiveram uma visão pessimista. Vai nos matar, vamos morrer, eles são grandes demais, somos como os gafanhotos aos olhos deles. Por isso eu fiz a pergunta, irmãos, você está animado, perseverante, com seu olhar na promessa do Senhor, ou seu olhar está nos problemas, nas dificuldades? Caleb e Josué, eles tiveram uma visão otimista. Quando o povo queria morrer lá, agora vamos morrer porque o povo é grande, vai nos matar. Caleb, eia, parem gente, presta atenção. A terra é boa, mana leite e mel. E o Senhor nosso Deus nos dará essa terra. Porque eles guardaram a palavra que o Senhor havia dito lá atrás a Moisés em relação à terra prometida. Eles guardaram aqui e levaram até chegar lá.
Amém? E eu quero dizer aos irmãos, 2 aspectos presentes em uma vida posicionada na palavra de Deus e nas suas promessas. Primeiro aspecto, uma vida, irmãos, que é posicionada na palavra de Deus e nas suas promessas. Ela tem o quê? Confiança na palavra de Deus e nas suas promessas. E nós precisamos nos posicionar, confiar, acreditar nesta palavra, porque ela é boca de Deus. E aquilo que o Senhor profere para a sua vida, através dessa palavra, não volta vazia. E o Senhor não arrepende da palavra que Ele diz para você. E Ele não mente. A palavra dele não volta vazia. O Senhor é fiel para cumprir o que Ele fala, o que Ele promete, o que está escrito nessa palavra, porque é a boca do Senhor. E nós temos que crer, acreditar. Então a primeira coisa é confiar nesta palavra. Confiar nas promessas que o Senhor tem para nós. E dentro deste ponto, irmãos, eu vou deixar aqui para os irmãos, com um título de ânimo, de coragem, de confiança. 5 características de uma vida confiante, posicionada na palavra de Deus e nas suas promessas. Primeira característica, irmãos, firmeza na palavra, no caráter e no poder de Deus. Amém? Aleluia! Temos que ter firmeza nessa palavra. Ou você crê ou não crê. Não existe meio termo. Não existe ser morno. Inclusive em Apocalipse, o Senhor nos diz: aquele que é morno, eu fico a ponto de vomitar. Ou você crê ou não crê na palavra do Senhor. Ou você crê ou não crê no poder de Deus na sua vida. O Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir um dia te buscar essa igreja gloriosa. Porque é promessa do Senhor. E por que, irmãos, que eu tenho que ter firmeza na palavra, no caráter e no poder de Deus? Porque Deus não mente, Ele não arrepende, Ele vela para a palavra que Ele diz a você e diz a mim. Ele cumpre, Ele é fiel para cumprir a promessa que Ele profere sobre a sua vida, sobre esta igreja. Ela não voltará vazia. Para quem crê, como dizia o nosso apóstolo Sinomar, quem viver verá. Porque esse é o Deus que você serve. Amém? Não volta vazia. Então, a primeira característica, firmeza na palavra, no caráter e no poder de Deus. Segunda característica de uma pessoa que confia na palavra e na promessa do Senhor. Visão além do natural. Você que crê nessa palavra, você não pode ver as coisas com olhos naturais. Mas você tem que enxergar o sobrenatural do Senhor na sua vida. Porque Ele é capaz, Ele é fiel. Irmão, Ele não faz pouca coisa. O Senhor faz coisa miraculosa. Ele cura, Ele liberta, Ele restaura, Ele multiplica. É isso que o nosso Deus faz na nossa vida. Esse é o Deus que você serve, que eu sirvo. Então eu preciso olhar além do natural. Versículo 7, parte C, diz assim: para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Lá em Números 14, Caleb diz, tem aquele olhar sobrenatural, irmãos. Os outros 10 olharam naturalmente, viram um gigante desse tamanho, voltamos mortos. Não chegam como um gafanhoto. Vem Caleb: eia, gente, para, me escuta, me ouve. A terra é boa, mana leite e mel. E o Senhor nos deu por promessa. É assim que o Senhor faz. Vamos crer, vamos acreditar. Aquele que prometeu vai nos dar essa terra, vai nos dar coragem para lutar, para tomar, para assumir esta terra. Esse é o Deus, é isso que Ele fala lá. Por isso que Ele diz aqui no texto: eu relatei o que senti no meu coração.
foi uma visão, irmãos, positiva. Caleb viu naquele gigante, irmãos, uma oportunidade da manifestação do poder de Deus na vida deles. Enquanto os outros, irmãos, ficaram com medo. E por causa disso, e ainda, irmãos, além disso, ainda teve um episódio aí, eles levaram o povo a murmurar com aquela atitude deles. O povo ficou com medo. Vamos voltar para trás, vamos voltar para o Egito. Vamos morrer lá com esse gigante. Enquanto Josué e Caleb fizeram animar aquele povo. Nós podemos, nós conseguimos, vamos. Né? Quantas vezes isso acontece no nosso meio, irmão? Nós desmotivamos os outros com as nossas palavras. Porque nós olhamos, está difícil. Mas não sou eu que faço, é o Senhor nosso Deus que faz na nossa vida. Amém? É assim que o Senhor trabalha. E os meus olhos têm que estar fitos no Senhor. Porque aí, irmão, nós não desmotivamos. Eu me lembro, uma vez que eu estava aqui na igreja, e o pastor Doriel estava ministrando, e ele me disse uma frase que me chamou a atenção, e eu guardei no meu coração. Não olhem para o processo, olhem para a promessa. Porque se você olhar para o processo, você não continua, você para na metade. Então visualiza a promessa para você prosseguir. Amém? Terceiro ponto, confiança na ação atemporal de Deus. Versículos 7 e 10 nos diz isso. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia, para espiar a terra. Versículo 10. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Então, irmão, aqui, Caleb experimentou a ação atemporal de Deus. Quando Deus prometeu, irmãos, ele tinha 45 anos. Quando a promessa estava sendo cumprida, ele tinha 85 anos. Sabe o que isso significa, irmãos? Passaram 45 anos. Irmãos, não é 45 dias, não. Se fosse nós, já tinha descabelado, já tinha desistido, já tinha tudo saído doido. Ele esperou 45 anos, porque ele sabia que o nosso Deus, ele é soberano sobre o tempo. Ele controla o tempo, ele tem o tempo nas suas mãos. Se o Senhor prometeu, irmãos, não importa se vai ser 10 anos, 25, ele vai cumprir. E ele vai te dar vitalidade para você alcançar a promessa do Senhor na sua vida. Amém? Porque é assim que o Senhor trabalha. Ele é atemporal. E o Senhor, irmãos, ele age na sua própria cronologia do tempo. Não é na minha, não é na sua, mas na cronologia do tempo dele. Irmãos, às vezes hoje a coisa está de um jeito, daqui para amanhã o Senhor transforma a realidade de situações. É assim que ele trabalha. Daniel 2:21 nos diz assim: e ele muda os tempos, as estações. Ele remove os reis, estabelece os reis. E dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Amém, irmãos? Então ele muda o tempo, as estações na nossa vida. Vivemos de estação em estação. E em cada estação dessa, o Senhor trabalha de maneira diferente. Porque ele tem controle do tempo. E ele controlou o tempo na vida de Caleb. Não importou se passou 45 anos. O que importou é que o Senhor cumpriu a promessa. Outro ponto, irmãos. Dependência e obediência total ao Senhor. Versículo 8, parte C, nos diz assim: porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Versículo 9. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra em que puseres os pés,
será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Então Caleb, irmãos, é um exemplo para nós. Caleb foi um homem que foi totalmente dependente do Senhor e obediente ao Senhor em todo o tempo. Por isso ele alcançou a herança. Por isso ele recebeu a sua herança na terra prometida. Porque ele soube obedecer, ele soube esperar, ele soube ser dependente. Dependente mesmo, irmãos, porque eles passaram 40 anos no deserto, irmãos, não tinha nada preparado ali, tinha que depender totalmente de Deus. Imagina você num lugar, rodando, num deserto onde não tem nada, você tem que depender de Deus, para comer, para dormir, para beber, para iluminar a noite, para defender durante o dia, para atravessar o mar vermelho, para dar água, sair água da rocha, do Senhor nosso Deus. Mandar o maná do céu, mandar as codornizes do céu. Total dependência e obediência ao Senhor. A palavra diz aqui claramente que ele foi obediente. E que ele, quando a palavra fala que ele perseverou, irmãos, até chegar naquele ponto, dá para entender que ele só perseverou porque ele foi dependente e ele foi obediente. Porque a vida do deserto não é fácil, irmãos, na nossa vida. A dependência e a obediência estão interligadas. A dependência implica em reconhecer a nossa total submissão a Deus para todas as necessidades da vida. Enquanto a obediência é a resposta a essa dependência, demonstrando amor e respeito pelo Senhor e pela sua autoridade sobre nós. Então, irmãos, dependência e obediência, elas andam juntas. Não tem como você depender sem obedecer. Amém? A palavra, no Salmo 37, 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega, confia. Porque quem faz é ele, irmão, não é eu e não é você. Amém? Não é eu e nem você. Quantas vezes, irmãos, nós estamos passando por situações, querendo resolver com a nossa mão. Esses dias eu estava desse jeito, né? Fazendo algo que o Senhor colocou no meu coração. Quando eu me deparei ali, falei: Senhor, eu olhei aquele tamanho daquele negócio, falei: Jesus, de onde é que vai sair dinheiro? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dar conta? O Senhor falou assim: não foi eu que prometi? Não sou eu que estou te dando? Não, minha filha, não é você que vai fazer, não, sou eu. Eu sou o dono do ouro e da prata. Tão somente depende de mim. Descansa o teu coração, porque sou eu que estou fazendo. A promessa foi eu que fiz e eu estou cumprindo. Descansa, não é você. Então, irmãos, precisamos ter total dependência do Senhor em todas as coisas. Quando nós vamos passando por isso é que nós vamos entendendo. Amém? E o próximo ponto: integridade, equilíbrio, perseverança em seguir a orientação de Deus. Então, irmãos, a integridade implica em agir com honestidade, sinceridade, fazendo tudo que agrada o Senhor. O equilíbrio significa manter uma mente e o coração estável diante dos desafios, confiando em Deus. E perseverança é você prosseguir firme. Então, essas três coisas, se você quer vencer os desafios, vencer os obstáculos, você está aqui no culto de oração, orando por você, por aquelas pessoas que estão enfermas, você tem que crer. Você tem que ter integridade, equilíbrio e perseverança diante do Senhor. De tudo que você está clamando ao Senhor, nós temos que acreditar e ter equilíbrio diante do nosso Deus. Assim como Caleb fez. Ele só chegou em Canaã porque ele teve integridade, equilíbrio e perseverança. Porque, irmãos, andar num deserto 40 anos é duro de roer. Quando nós estamos passando por um problema que dura 3 dias, nós já morremos, imagina 40 anos. Ele só conseguiu por isso. Irmãos, porque aquele povo murmurou.
somente Calebe e Josué entraram na terra prometida. Todos aqueles que saíram do Egito, que já tinham de 20 anos para cima, não entraram na terra prometida. Só entraram aqueles de 20 anos para baixo, que já nasceram lá no deserto. Somente Josué e Calebe teve esse privilégio. Irmão, nem Moisés entrou. Deus não permitiu. Deus tinha os seus porquês. Somente os dois. Então, o primeiro ponto, irmãos, é confiança na palavra de Deus e em suas promessas. O primeiro aspecto. Segundo aspecto, a confiança na palavra de Deus e nas suas promessas, ela traz resultados. Quando você confia na palavra do Senhor, naquilo que Ele te fala, naquilo que Ele te promete, você alcança resultados do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua igreja. Alguns resultados produzidos pela confiança na palavra de Deus e na sua promessa. Primeiro resultado, irmãos, quando você acredita, o Senhor traz sobre a sua vida a unção da longevidade, para você receber, para você tomar posse daquilo que o Senhor tem para a sua vida, no tempo que Ele determinou. Ele vai te dar saúde, longevidade, condições, restauração, para você chegar lá e receber. Como Ele fez com Calebe, como nós lemos aqui no versículo 10. Ele fala, ele relata aqui para nós, que, antes aqui um pouquinho, ele relata para nós, que quando o Senhor prometeu, ele tinha 40 anos. Quando o Senhor cumpriu, ele tinha quantos, irmãos? 85. E mais embaixo ele diz assim, tal qual é a minha força, hoje, como era de 45 anos atrás. É assim que o Senhor faz na sua vida, irmãos. Enquanto Ele não cumprir, Ele vai estar te restaurando, te renovando, para quando você chegar no ponto lá, você receber aquilo que tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus. E é assim que Ele faz comigo e com você. Ele restaura a nossa força. Ele levanta o caído, o cansado. Em nome de Jesus. Glória a Deus por isso, né? E, como nós vimos lá atrás, o Senhor, Ele é atemporal. Ele controla o tempo. Então, não importa, irmãos, quando chegar o tempo, Ele vai cumprir. Ele vai fazer você ter longevidade na sua vida. Você chegar aonde você precisa para Ele cumprir tudo que Ele tem para você. O segundo resultado, irmãos, fortalecimento na certeza que Deus é maior que qualquer desafio na sua vida. No versículo 11, ele diz, estou forte ainda hoje. Depois de 45 anos, ainda sinto força, muque, para guerrear, para ir lá e tomar aquela terra. Irmãos, quantas vezes nós morremos com pouca coisa, sentimos abatidos. Às vezes largamos de vir para o culto porque eu estou cansado. Eu estou morto em pé. Irmãos, mas eu garanto para você, que toda vez que eu cheguei aqui cansada, morta em cima das pernas, de cansar, ficar do trabalho, que tem dia que não é fácil, irmãos. Eu cheguei aqui, passou um pouquinho, eu estava restaurada, sentindo força, vigor, e eu sei que não é de mim, é o Senhor que fez. Já não estou mais abatida, meu semblante já está alegre, glorificando o Senhor neste lugar. Aleluia, é o Senhor, é assim que o Senhor faz na minha vida e na sua e na minha, né? E aqui nós vemos, irmãos, o Senhor autentica com nossos olhos o que já ouvimos com nossos ouvidos. Nós ouvimos essa palavra aqui, até coloquei aqui, que eu achei interessante, na ministração do grupo familiar, que eu ministrei há 15 dias atrás, né? Um ponto da palavra do pastor Elmiro, coloquei aqui que eu achei interessante. Ali, Deus falou com ele lá atrás, ele ouviu. E naquele momento ele estava vendo o que o Senhor prometeu. E é assim que Ele vai fazer na sua vida. Toda vez que o Senhor falar contigo, vai chegar ao ponto que você vai ver o que Ele prometeu na sua vida. Porque Ele é fiel para cumprir.
Amém? Terceiro, vitalidade física e espiritual. No versículo 11 e 12 também, que nós já lemos, ele relata sobre isso, falando que era forte, falando que tal era a força dele para guerrear, para entrar, para sair. Ele sentia aquela força, aquele mesmo vigor de 45 anos atrás, né? Quando ele diz assim, essa força para guerrear, para entrar, para sair, irmãos, não fala para nós só do nosso físico, mas está falando da nossa parte espiritual também. O vigor que o Senhor te dá, o renovo espiritual na sua vida que você precisa, todos os dias. E a palavra do Senhor, em Isaías nos diz, mas aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se desfalecerão. Isaías 40, 31. Aleluia, irmãos. Então o Senhor faz você como águia, te levanta, faz te ver de cima, né? Essa é a unção que o Senhor derrama sobre a sua vida. E o próximo resultado, a permanência da unção de Deus sobre nós. Irmãos, 45 anos atrás, Deus tinha derramado a unção sobre aquele povo, que ia dar aquela terra prometida. Era uma unção especial, irmãos, que ele ia ter que passar por um deserto. Então Deus já estava preparando aquele povo. Começou a ver milagre lá no Egito mesmo, irmãos. Deus propôs aquele povo ver milagre lá no Egito. Certamente, não só para ele sair de lá, mas era uma preparação para tudo que eles iriam passar no deserto. Ver o que o Senhor é capaz de fazer na vida deles. E Caleb visualizou isso tudo na vida dele. E esta unção que estava lá atrás, permanecia sobre Caleb, 45 anos depois na vida dele. E digo uma coisa para você, irmãos. A unção que está sobre você nunca envelhece. Ela é permanente. Ela nunca se perde, ela nunca envelhece. Porque o Senhor vai cumprir na sua vida e no tempo dele. Então é permanente sobre a sua vida. E Deus te deu unção, irmão, para guerrear. A unção do Senhor está sobre ti, para você guerrear as suas guerras, as suas batalhas. Na sua casa, na sua família. Seja orando para aqueles irmãos que estão ali, ó, precisando da tua oração. A unção de guerra está sobre a sua vida, está sobre a minha vida, está sobre esta igreja, que levanta em oração, que levanta em batalha, que levanta em jejum. Porque o Senhor te deu unção para guerrear. Guerrear pela tua casa, pelo teu filho, pelo teu marido, que está precisando do teu socorro, irmão. Deus te levantou na sua casa, não foi por acaso. E o Senhor não precisa levantar 10 dentro de um lar, não. Precisa de um só que toma posição dentro da sua casa. Ele precisa só um. Irmãos, quando Deus salvou aquele carcereiro, lá no final ele fala assim, que foi salvo você e a sua casa. Josué diz lá no final do livro de Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas Deus precisa só de você na sua casa. Para fazer a obra, começa da sua vida, da sua posição, em oração, levantando um altar de oração na sua casa. E o Senhor vai operar milagre. Basta você crer. Vai trazer libertação, cura, salvação no seu lar, da sua família. Vai trazer multiplicação, provisão do Senhor na sua casa, na sua família. O Senhor te deu unção para sair, irmãos. Sair doido por aí? Não. Essa unção que Josué diz aqui, é unção onde você vai sair impelido, possuído pelo Espírito Santo e fazer o que o Senhor te ordenar. Porque o Espírito Santo está sobre você. Então essa é a unção para você sair. Quando o Senhor falar, sai, vai, a unção do Senhor está sobre ti. O Espírito Santo está sobre ti. Essa é a unção para você sair. E o Senhor te deu unção para entrar, como diz Josué aqui. Essa unção é para você entrar, aonde você estiver, irmãos, para realizar em cada lugar a obra que o Senhor colocou nas suas mãos. Essa é a unção para você entrar. Então o Senhor te deu unção
para guerrear, unção para sair e unção para entrar. É unção completa, irmãos. Aonde você estiver, a unção do Senhor está sobre você. Amém? E outro ponto, outro resultado, o cumprimento das promessas do Senhor na sua vida. O versículo 13 diz assim: Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom, em herança. Enfim, irmãos, a promessa foi cumprida. Josué recebeu a sua herança. Amém? Então, cumprimento das promessas. Hebreus 10, 23 nos diz: devemos guardar firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Amém? Aleluia. Guarda essa palavra no seu coração. E por último, irmãos, prosperidade, descanso, paz e segurança. É o resultado da sua perseverança nos caminhos do Senhor. Prosperidade, descanso, paz e segurança. Versículo 14. Diz que ele perseverou, lá no final, né? Em seguir o Senhor Deus de Israel. O 13 fala que ele foi abençoado e recebeu a sua herança, prosperidade, né? Versículo 15, no final diz assim: e a terra repousou da guerra. É assim que o Senhor trabalha, irmãos. É completo, né? Então, ali, aquele paz alcançou descanso, paz e segurança. E assim somos nós, irmãos. Temos as nossas guerras, sim, mas chega o descanso do Senhor também. A paz do Senhor, que excede todo entendimento. Que às vezes, irmãos, estamos passando até por problema, mas o Senhor cuida tanto de nós, né? Que a paz do Senhor é capaz de invadir o nosso interior e você ter fé e acredita e aquilo passa, né? Tudo passa, né? Glória a Deus por isso, porque tudo passa, porque o Senhor te dá plena paz, uma paz inigualável, provisão sobrenatural, e você encontra descanso em seus braços quando você precisa. Amém? Como esse povo alcançou, como Calebe alcançou, finalmente, depois de tanta batalha. Aleluia! A nossa maior herança, irmãos, acima de tudo, é a presença do Senhor. A maior herança que Calebe alcançou, que Calebe tinha na vida dele, foi a presença do Senhor. Não foi terra, não foi família, mas foi o Senhor que esteve com ele continuamente, até que ele morresse. A gente vê sobre toda a história de Calebe na Bíblia. Eu acho tremendo este capítulo, irmão, 14. Né, que ele se sentia revigorado, fortalecido, porque o Senhor estava com ele, não é para outra coisa, não é porque ele dava conta, não, mas já estava velho. Mas a tamanha era a força que o Senhor, o renovo que o Senhor colocava sobre ele, ele sentia essa unção sobre ele. Amém? Em Mateus 28, 20 nos diz: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Guarda isso no seu coração, irmãos. O Senhor está contigo até a consumação dos séculos. Você nunca está sozinho. A presença do Senhor vai com você, como nós vimos ali, aonde você for, Ele está contigo. Amém? Pode ser individual, ou pode ser aqui no meio desta igreja, que você ainda tem uma igreja que ora por você, que te cobre em oração. Tamanho é o amor do Senhor na sua vida. Então o Senhor nunca vai te largar só. Você tem a presença de Deus, mas uma igreja todinha que ainda ora por você, que paga o preço pela sua vida. Amém? E a título de considerações finais, eu digo aos irmãos: quando decidimos nos posicionar em Deus, nós agimos com integridade, equilíbrio, perseverança, crendo no sobrenatural. E aprendemos a depender inteiramente dEle, confiando no seu caráter, na sua soberania e na força do seu poder. E digo mais aos irmãos: uma vida posicionada na palavra de Deus e em suas promessas é impactada pela unção
sobrenatural de vitalidade física e espiritual, pela longevidade, fortalecimento para experimentar o cumprimento das promessas de Deus. Pois a unção que está sobre você nunca envelhece, pois aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Amém? Aleluia! Este é o Deus que você serve. Amém? Essa é a palavra de ânimo que o Senhor tem para a sua vida. Ele te diz essa noite que Ele nunca te esqueceu, que aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Não importa o tempo, aonde, importa que Ele tem controle sobre todas as coisas. Apenas descansa. Entra no descanso do Senhor, da terra prometida, no descanso dEle. E você verá o agir dEle na sua vida, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Basta você ser fiel com o Senhor, se apegar a Ele. Porque quando nós falamos, irmão, de perseverar, como Caleb perseverou, isso significa que ele se apegou, ele se atrelou à presença do Senhor na vida dele. Não se apartou hora nenhuma. E ele foi digno de entrar na terra prometida. Só ele e Josué, irmãos. Não sei nem quantas pessoas tinham lá, mas só os dois, por causa da perseverança. E nós temos que aprender nessa noite. É a palavra de ânimo que o Senhor deixa para você nessa noite. Nunca desista. Eu estou com você até a consumação do século, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Peça ao Senhor nessa noite, irmãos, que o Senhor venha te renovar, te dar longevidade, te dar vitalidade, dar a você perseverança, confiança na palavra dEle, nas promessas dEle, para você nunca desistir. Porque quantas vezes, irmão, nós desistimos? Às vezes nós largamos até de vir para a igreja, porque o irmão A e o irmão B falou isso de mim. Ou porque eu escutei isso, ou porque eu não fui abraçado. Não desiste, irmãos. Você não vem aqui por causa disso, você vem aqui por causa do Senhor. O Senhor teu Deus está neste lugar. E hoje nós experimentamos uma presença grande do Senhor neste lugar. Foi algo tremendo. Este Deus está aqui. Você vem aqui é para isso. Então não deixa, irmãos, que nada venha desmotivar você de estar na presença do Senhor. Nem problema, nem circunstância, nem desgosto, nem fofoca, nem mentira. Nada. Não abra mão do que Deus tem para você na sua vida. Não deixa passar, irmãos. Se apega. Não larga. Em nome de Jesus. Senhor, nessa noite nós oramos, ó Pai. Em nome de Jesus. Nós oramos, crendo que essa mesma unção que estava sobre Caleb está sobre nós. A unção, Senhor, da longevidade, Pai, da prosperidade, do descanso, da paz, da segurança, a unção para guerrear, a unção para sair, a unção para entrar, a unção para ver o cumprimento das tuas promessas, Senhor, está sobre nós. Aqui está a tua igreja, aqui estão meus irmãos, ó Pai. Eu sei que muitos deles têm passado por dificuldades, mas não deixa, Pai, nenhum se quer perder, nenhum se quer desmotivar, Deus. Mas que eles estejam firmes nessa palavra, nas suas promessas, porque o Senhor não mente. Porque a tua palavra não volta vazia. Nós conhecemos a tua palavra, Pai. O Senhor fez morto ressuscitar. O Senhor restaurou saúde. O Senhor libertou pessoas. O Senhor expulsou demônios. Pai, quantas coisas o Senhor já fez. E esse mesmo Deus está neste lugar para batalhar pelas nossas vidas. Então não deixa, Senhor, meus irmãos desmotivar, e nem eu, por qualquer coisa que seja, Pai. Mas que possamos permanecer firmes, inabaláveis. Porque o Senhor, Pai, vela pelo seu caráter, pela sua palavra. Ela não volta vazia. E nós servimos um Deus todo
poderoso, que está acima de todo problema, nome que está acima de todo nome. Pai, traz essa revelação no nosso coração, para que possamos permanecer firmes até o dia que o Senhor vier buscar a tua igreja e contigo morarmos pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus.